Tá tudo certo. Que bom que deu para a Tainá, todo mundo assistir a aula. Assim, nesse início, o... a gente vai ficar muito. Acho que é didático a palavra. Não, gente. Ah, não. Calma aí. Ai, ai. Vamos lá. Então, já demos para rir um pouquinho. Agora, um papo sério, muito sério. Vamos falar da Bíblia e Deus. Semana passada a gente falou da Bíblia. Agora a gente vai falar da Bíblia e Deus. Olha só, semana passada a gente falou. Hoje vai ser. Não sei que vai ser repetitivo, mas é. Às vezes, sei lá, eu esqueci de falar alguma coisa, né? Então, só para a gente recapitular aqui, né, um pouquinho do que foi da última aula. Ô, Então, Cris, pode só um falar. detalhe. Deixa eu te falar, você sabe que foi muito engraçado. Eu fui para Minas esse final de semana e eu estava conversando com a menina, e tanto que ela faz todo mês, a filha dela, que é minha sobrinha, ela tem 8 meses. E todo mês ela comemora com uma mensagem, entendeu? Da Bíblia. Foi muito engraçado. Esse mês a menina celebrou, acho que 8 meses, ela colocou Esther. Então, Hum. todas. E aí eu falei, então me fala que Bíblia, ela é batista. Você entendeu? Da igreja Usa o Antigo batista. Testamento, é. Exatamente. Ela, então, a Bíblia da batista, ela é não tirar das mulheres. Eu pensei por causa da Nath também. Aí, você Ah, entendeu? é. Né? E aí eu falei, ela me passou o nome até da Bíblia. Falei, eu vou atrás, porque assim, já que a gente está trabalhando, eu acho É. importante isso, Qual é a né? Bíblia, você lembra? Eu Ela não falou? sei, não. Eu posso até mandar no nosso grupo aqui, entendeu? Para Tá. você. Porque assim, eu falei, mas de onde que é essa Bíblia que a gente não encontra? E eu falei, justamente da aula que nós tivemos, e falando isso, que eliminou as mulheres. Aí ela me mandou, entendeu? Então, tá até no meu celular. Eu falei, eu vou dar uma procurada, uma pesquisada, que não deu tempo ainda. Você E vocês entendeu? veem que Mas eu vou louco, mostrar né? pra gente. Eu achei interessante. Tanto que ela vai fazer, quando a menina fizer 1 ano, as lembrancinhas, aquelas coisas lá que ela colocou, tudo à mesa, ela já tem tudo mais ou menos, entendeu o que que é? É tudo deles, das mulheradas. E a Esther tá com uma coroa, achei linda. Ah, que graça. É o livro de Esther. Legal. Eu vou confessar que, assim, Velho Testamento, eu não dou muita atenção, sabe? Porque eu acho tão. Mas tá errado. Mas eu agora abriu esse olhar assim para estudo. Então, estudar o Velho Testamento, nossa, é muito interessante. Agora, você vê que louco, né? Uma pessoa, um homem, decide, né, o que vai ter ou não vai ter na Bíblia deles. É. E aí vai uma galera seguindo aquela Bíblia e vendo e tomam aquilo como uma verdade absoluta e não consideram as outras Bíblias. Né? Aí que começa a confusão toda, né, na nossa humanidade. Então, assim, o que a gente viu na última aula, que não existe uma Bíblia, né? Então, tem várias, tem muitas Bíblias, tem muitas traduções, né? Tem muitas versões, né? Você vê essa, que umas que tiram as mulheres, né? Mulheres como protagonistas e outros não tiraram, nem que não incluíram, né? Não tiraram. E muito antes do surgimento da Bíblia, a região ali que seria a Síria, Israel e parte do Líbano, né? As tribos, elas tinham narrativas. Narrativas sobre tudo, narrativas sobre a criação do mundo, narrativas sobre o nome de Deus, narrativas sobre as características de Deus. Então, essas narrativas, elas existiam de forma oral, que era, né, a principal forma de você passar uma história, uma informação e manter uma tradição era a forma oral, tá? Ou um exemplo um exemplo bem chulo, assim, de cultura oral. Todo mundo já ouviu a história da Chapeuzinho Vermelho. Pode não ter assistido filme, alguma coisa, um desenho, mas você pode ter ouvido que no final o lobo foi morto, os caçadores mataram o lobo e a vovozinha estava escondida dentro do armário. Tem uma outra versão, os caçadores tiram a voz de dentro da barriga do lobo. E ainda tem agora uma outra versão que eu fiquei sabendo, que tem ainda, os caçadores ainda colocaram pedras dentro da barriga do lobo, costuraram e ainda jogaram ele no riacho. Vocês já ouviram essa versão? Eu ouvi há pouco tempo.
Mas, assim, a versão que eu conhecia, que eu achava até como criança, né? Porque criança a gente não. Você vê, a gente já pensava, mas a gente não questionava tanto. Eu ficava assim, gente, como é que o lobo engoliu uma pessoa e a pessoa ainda estava viva dentro da barriga quando cortou? Eu ficava imaginando assim, como é que a faca não cortou também a vovozinha que estava dentro da barriga? Olha só, pequenininho eu já pensava essas coisas, eu me questionava. Ah, eu nem deixava a história fluir, eu já ficava me questionando. Mas isso é uma tradição oral, então vai passando uma história para outra, né? Meu filho nunca ouviu, nunca viu ou leu um livro da Chapeuzinho Vermelho, mas ele sabe a história. Tradição oral, cultura oral, tá? Qual é a correta? Não tem. Então, cada um ouviu uma história de um jeito e vai passar aquela história. Então, também existem muitas formas de narrar uma história. Então, ok. Então, naquela época, a tradição era oral, então tinha necessidade de escrever. É isso que eu quero chegar. Não tinha necessidade de escrever. Então, as histórias eram passadas oralmente, né? Até porque, acredito eu, não era todo mundo que sabia ler nem escrever. Então, aí, as histórias, as tradições iam ficar para uma pequena elite, para um pequeno grupo. Então, foi só quando Jerusalém, né, ali aquelas mediações da Judéia, quando elas foram invadidas e depois destruídas, foi isso que passou a ser importante, tá? Então, lá no século VI, antes de Cristo, por volta de 587 antes de Cristo, lembra? Século antes de Cristo, ele é contado decrescente, né? Então, lá para o século VI, a elite de Israel, que eram os escritores, os ferreiros, os sacerdotes, eles são mandados para a Babilônia, para o exílio, tá? Falei de na semana passada. E essa cidade, né, Babilônia, ela era gigantesca, era assim, cheia de torre alta, né, onde tinha a famosa Torre de Babel, as pessoas falavam várias línguas, era um povo assim muito culto e tinha beleza, era uma coisa meio tudo grandioso na Babilônia. Então é a mesma coisa que imaginar assim, pegar uma pessoa lá do interior, um cantinho lá do Brasil e jogar numa cidade grande, tipo Nova York, vai jogar em Tóquio, tá? Imagina como é que foi a sensação dessas pessoas indo para a Babilônia. Então, imagina um, um caipira indo para Nova York. O que que ele vai sentir? Ele vai sentir medo, ele vai se sentir inseguro, ele vai ter medo de perder a cultura original dele, ele vai ter medo de andar naquele lugar, de se perder. E aí eu fico pensando, a gente não precisa nem ir tão longe. Aqui na Nova Zelândia, um monte de culturas, eu vejo chineses, indianos, os próprios brasileiros, eles se juntam em comunidades fechadas e que tu tem acesso, eu não tenho acesso. Por exemplo, é, eu já tive vários contatos com indianos e chineses por causa do estudo, né, lá da faculdade, mas eu não tive nenhum vínculo, assim, de manter. Minto, eu tive com uma, mas ela se mudou, está em outra cidade agora e agora a gente perdeu um pouco o contato. Mas não tem, porque eles são tão fechados, eles só comem a comida deles, só falam a língua deles, e não muito, às vezes nem aprendem a língua local. Por exemplo, meu tio, japonês, não aprendeu português. Tá? É por isso, eles se fecham ali porque tem medo, eles não querem se perder. Né? Então, eles querem manter aquela tradição, que é aquilo representa a identidade deles. Então, aquela pequena cultura, né, que estava exilada, a partir do século VI, durante o exílio da Babilônia, essa elite de sacerdotes decide começar a escrever as suas tradições. Foi daí que veio a necessidade da escrita. Por exemplo, outro exemplo, o livro de Jó. O livro de Jó, ele existia muito antes de ser escrito, só que era uma tradição oral. Né? O livro de Jó, ele conta a história de Jó,
que eu não sei se ele tinha 10, 7 ou 10 filhos, né? Ele perdeu os 10 filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, mas ele continua ali fiel a Deus. Depois ele conseguiu reconstituir tudo, né? Tudo de volta. Então, a verdade, o livro de Jó, nem os religiosos consideram que tenha sido realmente uma pessoa, é mais um livro poético. Então, esse livro nunca tinha sido escrito até então. Então, lá na Babilônia, eles passaram a escrever a Torá, que são os 5 primeiros livros. Mas isso é na versão dos historiadores, porque um judeu religioso, para um judeu religioso, os 5 primeiros livros, né, da Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles foram recebidos, né, eles foram prontos, eles foram entregues prontos para Moisés. Deus enviou para Moisés. Eles não foram escritos na Babilônia. Então, nunca fale para um judeu religioso que a Torá foi escrita séculos depois de Moisés, tá? Então, Deus entregou os livros prontos para Moisés, até que tem uma festa judaica chamada, que é o dia do recebimento da Torá, tá? Mas, para os historiadores, existe a história que esses livros são escritos lá por volta do século 6 a.C., tá? E aí, no Antigo Testamento, a gente vê muitos salmos, que os salmos eram os Cânticos. cânticos, que era de louvar a Deus, eram orações mais louvores para Deus. E eles tinham esses cânticos lá na cidade deles, porque eles até tocavam harpa, eles cantavam, na verdade, os salmos. E quando eles foram para a Babilônia, até era o rei, não sei quem era, rei, imperador na Babilônia, falava, cante os seus, não é cante os seus cânticos, mas conte aí o que você toca, o que você canta ali na sua cidade. Eles não tinham nem vontade, porque o cântico era uma coisa de alegria, de satisfação, e eles não estavam na cidade deles, então eles não tinham nem vontade, mas aí foi aí que eles passam a escrever esses salmos também. E quando a gente pensa em salmos, eu já passei por essa confusão quando era mais nova, eu não entendia por quê. Por exemplo, você diz assim, vê ali, Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor. Estou dando exemplo, mas isso aí eu acho que não vai funcionar. Acho que Salmo 23 é 23 para qualquer Bíblia. Mas tem salmos que vai diferenciar o número. Tá? Vamos supor que o Salmo 23 na Bíblia católica é o 23, mas na Bíblia protestante vai ser o Salmo 27. Né? Então, essas confusões acontecem entre as Bíblias, tá? Mas o que está escrito é o mesmo, mas vai mudar talvez o número. Então já aconteceu isso, de falar assim, no Salmo tal, quando eu vou lá ler, eu falei, mas tá diferente, a minha Bíblia é diferente. Por quê? Aí eu ficava meio confusa e não sabia nem por quê, tá? Então os Salmos não seguem os mesmos números, porque eles são diferentes. Então tem a Bíblia ortodoxa, tem a Bíblia católica, a luterana, como a gente viu, a do Rei James. A Ave Maria, que eu esqueci de falar da semana passada, a Ave Maria é a tradução do francês. Tá? Isso tudo são versões da Bíblia. E ali pode diferenciar um capítulo, um versículo, um número, alguma coisa dos salmos. Tá? Agora, não ter um salmo, uma passagem ou um livro não significa que a Bíblia é melhor ou pior. As Bíblias representam uma necessidade histórica e religiosa. Então, eu acho que a confusão já começa por aí, né? Porque eu digo assim, confusão entre as pessoas que falam assim, porque a Bíblia tem isso, nem aquilo, o que está certo e errado, não é que a minha Bíblia tem isso ou tem aquilo, é porque o que na minha Bíblia tem isso, então isso aqui é a verdade. Na minha Bíblia não está isso escrito, né? Então, as Bíblias, elas representam essas necessidades religiosas. Então, como eu falei, Lutero, deixa eu comer a perna aqui. Ele tirou várias coisas, desculpa, que ele não acreditava. O Coral simplesmente cortou. Assim, Rei James, todos eles. Cada um que escreve uma Bíblia,
ele não vai ser fiel, ele vai fiel à história, ele vai ser fiel àquilo que ele acredita. Então, a sua Bíblia que você escolher é a sua Bíblia, mas ela não é a única. E aí eu acho que é o bom senso que falta, né, nos religiosos, assim, sem querer, longe de preconceito, mas os evangélicos nisso, eles são muito cabeça dura, de não ouvir o que está escrito na outra Bíblia, já toma como se fosse errado. E a gente está vendo aqui que não tem certo ou errado, foram pessoas que decidiram. E, ai, uma pena que as pessoas tomam isso como uma verdade absoluta, né. Agora, o que seria o ideal? Você lê a Bíblia diretamente do hebraico ou do grego, que são os textos originais. Aí, com isso, você diminui as interpretações que cada língua vai ter, né? Cada interpretação que a língua dá. Só que, como não somos fluentes nem em hebraico, nem em grego, a gente tem que confiar nas traduções. Então, geralmente a gente usa a João Ferreira de Almeida, né? Os evangélicos, para ler os salmos. Eu não sei por quê, mas quando fala em salmo, eu não lembro da Igreja Católica falando tanto em salmos quanto os evangélicos, né? Então, aí, por isso aí que a numeração pode ser diferente. Na verdade, não só os números, tá? Até algumas palavras. Por exemplo, a Ferreira de Almeida, ele chama Deus de Deus, né? E no livro de Jerusalém, ele chama de Yahvé. É por isso que a gente às vezes pega uma Bíblia e fala assim, gente, não estou entendendo nada. Peraí, Yahvé. Aí até que você junte as coisas, fala assim, não, acho que Yahvé é Deus. Ah, porque Jeová. A gente fica confuso, porque cada um vai também usar a sua linguagem. Por quê? Porque depende da tradução que está vindo. Tá? Como aqui, graças a Deus, não somos um grupo religioso, né, um grupo religioso, a gente é um grupo estudioso, a gente pode falar abertamente sem preconceito, né, dessas Bíblias. E, mas voltando ali um pouco do exílio da Babilônia, tá? Por que que eles tinham medo de perder as tradições? Porque eles iam perder a identidade deles. Que a identidade deles estava acoplada às tradições, aos costumes que eles tinham. Só que eles começaram, isso lá na Babilônia, começaram a colocar um monte de regras que não eram aplicadas antes do exílio. E essas regras eram para justamente eles não se misturarem com aquele povo. Então, eles falaram assim: ah, não pode misturar dois tecidos, não pode misturar leite com carne, a louça tem que ser separada. E essas regras eram justamente para eles não se misturarem àquela sociedade. A gente sabe que a sociedade judaica ela é muito fechada, né? É como, é como chamam de holocausto branco. Holocausto, mas não é ninguém te perseguindo. Elas não querem se misturar, então elas não vão casar, por exemplo, com alguém de uma crença diferente, para quê? Para que ela não se perca. Né? Isso tudo o quê? Para preservar a identidade. Então aí eles passam a criar regras de afastamento. Porque se eu tenho tantas regras para comer, eu não posso ser convidado para a casa de um babilônio. Eu não vou frequentar a casa de uma outra pessoa. Gente, é impressionante, eu vejo isso aqui, sabe? Por exemplo, a comunidade brasileira, agora daqui a pouco vai ter festa junina, né? Então, tudo é para preservar. Eu acho que isso está enraizado, né? Não quer dizer assim de que a gente vai evoluindo, vai. Não, isso é pertencimento também, né? Aquilo é quem eu sou, é quem eu sou, é pertencimento. Só que a gente ainda carrega isso. Aqui, aí, o brasileiro você daqui a pouco vai ter as festinhas. Você acha que entra gente de fora? Pode entrar um ou outro, mas aqui é coisa de brasileiro, porque ali todo mundo vai poder beber, falar, conhece as músicas, cantar, né? Então, é, é um grupo fechado. Só que aí o que acontece? Fecha aqui, mas também não se mistura com o que está fora. Então eles tinham muito medo de se misturar com os babilônios e se perder.
Então, perder a língua, a comida. Só que aí, isso no passado é entendível, só que hoje é, a gente deixa de conhecer coisas novas, né? Também tem isso. A gente se fecha ali e não conhece, né? E como eu falei, também os indianos e chineses. Gente, eu não. Indiano, acho que não come outra coisa a não ser curry. Eu acho que eles só comem curry, não comem outra comida. Sabe? É assim, não vou falar que é triste, cada um sabe de si. Mas assim, eu não faria isso, eu quero experimentar de tudo, né? Para saber o que é bom, o que não é e repetir, o que for bom. Mas enfim, são opções, né? Mas é tudo isso, medo de perder a identidade. Porque no fundo, eles não sabem que eles são. Essa é a minha visão. Quem sabe quem é não tem medo de perder a identidade. Né? Então, para mim, é isso. São pessoas que não sabem quem são. Então, elas se identificam com uma etnia, elas se identificam com uma língua, com uma cultura. E aí não se abre para o novo. Porque quem tem certeza de quem é, hum, e assim, e não se rotula como eu sou, né? Ah, eu sou isso, né? Consegue pegar o melhor de todas as culturas. Então, como eu falei, isso no século VI, tá ok, né? Por quê? Porque eles foram retirados dos seus locais e eles eram exilados. Mas hoje as pessoas saem por opção, né? Elas saem porque querem, então não faz sentido. Mesma coisa, a América foi lá para interior de Minas, né? Agora vamos ver se a carapuça vai servir. Foi lá no interior de Minas, né? E aí adora um forró. E eu nem sei que mineiro escuta, mas sei lá, mineiro para mim você deve gostar de sertanejo, não sei. Gosto mesmo. Mineiro gosta de rock. De É rock, ó, barzinho. surpreendeu, Aqui é muito rock. surpreendeu. Mas América é do forró. Ah, eu não vou para uma festa mineira porque só vai tocar rock, não vai ter meu forrozinho, não vai ter a muqueca de camarão sergipana, né? E só vai ter linguiça e pão de Fala queijo. Ó, não. é como se fosse isso, né? É como se fosse isso. Então, se eu tenho tantas regras para comer, né, como eram lá os judeus, eu não posso ser convidado para uma festa de um babilônio, né? Porque eles misturam leite com carne, eles comem porco, eles têm imagens nas casas, eles misturam a louça. Então, essas são as regras de afastamento. E aí, quando eles retornam para Jerusalém, eles vão falar dessas regras para quem ficou. E quem é que ficou? Geralmente os camponeses. E eles levam até um susto, né? Porque eles não tinham isso antes. Então, quando eles voltam, também, além dessas regras novas, eles voltam com esses textos escritos em hebraico. E aí, depois, mais tarde, em Alexandria, né? Depois disso, lá em Alexandria, que era também uma cidade riquíssima, aqui sim, riquíssima em conhecimento, né? Tinha muitos intelectuais, eles tinham sede de conhecimento. E aí foi quando o governo fez um pedido para 72 sábios judeus, né? 72 especialistas em textos sagrados, para traduzir esses textos em grego. Como eu falei, grego era como se fosse inglês da época, né? Era tipo uma língua universal. Então, os 70, como ficaram conhecidos, eles não traduziram só a Torá, eles traduziram os outros textos que não fazem parte da Torá. Tá? Isso eu falei semana passada. E aí, com isso, a Bíblia vai crescendo. E aí, a gente avança alguns séculos já com a igreja, e aí, uns séculos depois, o grego já não é a língua mais falada, muito menos o hebraico, né? Mas aí a gente já tem o latim. E aí, depois, lá pelos anos 1500 e alguma coisa, na época de Lutero, que quando ele, né, Lutero traduz para o alemão, foi quando ele não aceita os textos dos 72 de Alexandria, né? E por que ele não aceitou? Porque esses textos tinham orações que ele não concordava, como a oração para os mortos, né? A intercessão pelos mortos.
a ideia de purgatório. Olha que interessante. Quando, quando eu estava estudando isso, eu pensei assim, ai, que absurdo ele tirar essas coisas só porque ele não gosta, que não sei o quê. E aí, esse é o primeiro impulso, né? Primeiro vem o impulso, depois a gente para e raciocina. E aí depois eu fiquei pensando, ele tirou justamente essa parte do purgatório, da oração para os mortos, porque ele não. Primeiro, porque ele não aceitava, ele dizia que aqueles livros não eram inspirados por Deus, tá? E porque, para ele, Jesus era quem salvava. Então, bastava ter fé em Jesus, porque que a pessoa estava salva. Então, a pessoa não precisaria de intermediários. Então, eu não preciso fazer certas orações, porque se era uma pessoa de fé, que cria em Deus, cria em Jesus, pessoa que cria em Jesus, é Que isso, crê, né? que crê em Jesus. Então, a pessoa não precisava ser salva, ela já foi salva, ela tem fé, é uma pessoa de fé. Era essa a opinião dele, era isso que ele acreditava. Ele não acreditava que tinha um purgatório, um lugar que as pessoas tinham que ficar esperando. Não, a pessoa já estava salva, então não estava no purgatório. E aí eu fiquei pensando, tá aí, Lutero, ele estava até um pouquinho avançado para a época, se for pensar bem, né? Não que ele tivesse, não sei, a ideia já, o estudo sobre o hermetismo, alguma coisa assim, acho difícil, não sei, né? Mas ele ali já dá para a gente pensar assim, interessante ele não colocar isso. Porque se a gente for pensar mesmo, óbvio que eu vou continuar rezando para o morto, aí é linguagem antiga, mas eu vou continuar rezando para aquela alma, o espírito, ter a guiança, mas sabendo que nós colhemos aquilo que a gente planta, a gente recebe aquilo que a, a consequência das nossas obras, né? Que aí não precisa ser religioso, é física, né? Então, é interessante, tá? Eita ferro! Que ventania. Hoje vai dar muito vento. Caiu um monte de coisa aqui. Não sei o que foi. Acho que foi a casa do Guina Pig, que eu deixei aqui em cima secando. Então, assim, mudando de assunto, mas nem tanto, tá? Pensando assim nas orações, né, que Lutero cortou na Bíblia dele, né? As orações. Já falou isso na outra aula do Jesus. Por que que a gente tem que fazer oração? Por que que a gente tem que pedir, fazer o nosso pedido a Deus? Por que que eu tenho que rezar para Deus se Deus é onipresente, onipotente, onisciente? Ele sabe tudo que eu preciso, né? Por que que eu tenho que ainda falar? A gente falou bastante sobre isso uma vez. Porque a oração é a educação do meu espírito. A oração é a educação do fiel. Ela não é uma educação para Deus, né? Eu não estou ensinando a Deus o que eu estou precisando. Então, quando eu digo, Deus, cura o meu filho, eu não estou dando uma ordem para Deus, né? Eu não estou ordenando. Quando eu digo, cura o meu filho, eu não estou pedindo prioridade, tipo, olha isso aqui, deixa os outros pedidos em stand-by, olha que né? Quando eu falo isso, eu estou reconhecendo que a saúde é um dom de Deus. Tá? Então, quando eu peço cura para mim mesma, me cura disso, me cura, né? Eu tô dizendo que eu não posso, por mim só, assim, mas que se cumpra a vontade de Deus, porque a saúde é um dom de Deus. Então, que se cumpra a sua verdade, tá? Às vezes, né, porque às vezes a gente pede porque às vezes nem a medicina está dando certo, por exemplo. Então, aí o que que eu faço? Eu peço com humildade, porque a oração é um gesto de humildade. Quando eu digo para Deus me perdoar, não é porque ele tem que fazer isso, é porque eu reconheço que eu errei.
Então, quando eu peço que Deus me afaste de algo, eu reconheço que eu não tenho esse poder. Então, a oração não é porque Deus precisa, mas porque a gente precisa disso. E a gente vai, a gente vai ver lá no Antigo Testamento, Deus dando medidas, sabe, de tudo. Tipo, quando ele foi falar da construção do templo, ele deu as medidas do templo, como que tinha que ser, deu até as medidas da cortina, tamanho de cortina, as bolinhas lá, o negócio que pendura a cortina, o teto tal de ouro, a madeira que ia ser usada lá na Arca da Aliança. Isso tudo foi dito por Deus, né, para a construção do templo. O que que isso quer dizer? Acho que é por isso que eu tinha tanta alimentação com o Antigo Testamento, porque eu fico pensando assim, cara, nada a ver. Ai, claro que não, essas pessoas viajavam, que não sei o quê. Então, a minha intolerância me impedia até de ler o Antigo Testamento. Então, essas medidas, na verdade, mostravam o cuidado com o sagrado. Hoje a gente não entende isso. Por quê? Porque hoje as igrejas são construídas de acordo com a preferência do arquiteto, o que é mais barato, ou o que é mais luxuoso, ou que, sei lá o quê, o que está na moda. E até porque hoje a gente tem um senso de liberdade, né? Aquela liberdade, entre aspas, muito grande, né? De fazer o que quer. Então, isso é um conceito moderno. Então, com a nossa cabeça moderna, a gente não consegue entender como isso era possível. Então, Deus tinha que ser servido, né? Essa é uma tradição do Antigo Testamento, de servir ao Senhor, servir a Deus. Tá? Gente, vocês têm alguma dúvida? Eu estou aqui estramelhando a falar. É bom falar disso no início, porque quando a gente pegar os textos, pegar os salmos, as escrituras, a gente vai entender da onde veio aquele texto. Entende? Da tradução, da tradição, como estava, como era a história naquela época. Porque realmente, pegar uma Bíblia sem saber a origem dela, origem que eu digo assim, tradução, se é protestante, se é católica, se não é, e blá blá blá, a gente fica perdido mesmo. E aí que a gente abre a Bíblia e não entende nada, entende nada. E aí a gente sabe, pelo menos que Bíblia a gente está lendo, a gente vai saber para onde o lado da sardinha está puxando, é um negocinho que fala, né? Que lado, né, tá. Então é importante a gente ter esse entendimento logo no início. Depois a gente entra mesmo nas passagens e vai viajar, tá? Por enquanto vamos aterrar bem isso aqui, forte. Até porque, como a América falou até na semana passada, se por um acaso a gente entrar numa discussão ali, que discussão boa, né? Na discussão de Bíblia, uma discussão boa sobre a Bíblia, os evangelhos, com pessoas religiosas, a gente tem até embasamento para falar alguma coisa, não sendo tão religiosos quanto eles, né? Olha, aí a gente dá show, né? Ai, olha o ego aí, meu Deus do céu. Então é isso, por isso que eu estou falando bastante sobre isso, esse início. E outra coisa, eu estava pensando na pergunta que o Américo fez na semana passada, assim, tem a ver e não tem nada a ver, tá, Américo? A sua pergunta do cristianismo, porque o cristianismo não foi tão difundido, não foi isso? Na Ásia, alguma coisa assim? Então, Isso. é, é, então, eu acho que tem a ver e não tem a ver, tá, com a sua pergunta. Mas, por exemplo, a região que Jesus viveu hoje, né, a predominância não é o cristianismo, mas é o islamismo. Então, geralmente, onde nasce uma religião, não é onde ela predomina, tá? Tem muito a ver com sua pergunta, não, Américo, mas a gente vai pegando outros insights com a sua pergunta, é isso. Então, ali no corredor sírio-palestino, faixa de Gaza, né, onde surgiu o cristianismo, o judaísmo, mas a religião que domina é o islamismo. E o cristianismo, ele vai se espalhar na Europa
ali no norte da África, no Oriente Médio, tá? O budismo nasceu na fronteira ali do Nepal com a Índia, só que o budismo não é nem no Nepal nem na Índia a religião dominante. E islamismo, islamismo, que não nasceu na Índia, é o segundo maior número, né, de islâmicos na Índia. Então, a origem da religião não é necessariamente onde ela vai ficar. Então, o cristianismo nasceu lá, se expandiu na Europa, na América. Mas, por exemplo, hoje ele não tem tanta força na Europa. Apesar das catedrais, das igrejas, do Vaticano, tudo ali na Europa, mas se for pensar bem, católicos mesmo, tem, mas não é tão forte. Mais forte está onde? Na América Latina, na África, Filipinas. E os países mais católicos, falei México? Os países mais católicos do mundo é Brasil, México e Filipinas. Tá? Então, quando a gente fala assim, porque Jesus, Novo Testamento, que a maioria é católico, ou, na verdade, a maioria é cristão, mais ou menos. Os dados são que ali de 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, 6 bilhões, não vou dizer que desconhecem, mas estão nem aí para quem foi Jesus. 6 bilhões, somente 2 bilhões são cristãos. Os outros 6 não são. Então, o Brasil, sendo um dos países com a maior quantidade de cristãos do mundo, então vocês estão imersos nisso, imersos nisso. Eu, quando eu vim para cá, sério, a maioria desconhece Jesus, a maioria desconhece, a maioria, o que sabe? Jesus nasceu, olha só o pensamento, Jesus nasceu no dia 25, morreu na Páscoa, para pagar os pecados, é isso, sabe o básico, a historinha, tradição oral, foi o que falou, ninguém estuda profundamente. E quem estuda são os religiosos, que a gente vê que já tem uma visão bem limitada dos evangelhos, né? Eu digo assim, limitada, no sentido que não abre a consciência para investigar, questionar, né? É mais ali, está escrito e pronto, é isso, e vamos seguir, tá? Então, só 2 bilhões. 6 bilhões não tem noção nenhuma, tá? De Jesus. Então, o que eu estava falando? Dos países. É isso. Então, todo mundo. O que vai saber de Jesus também? De passear, né? Quem não é católico, não, quem não é cristão, fica sabendo um pouco, mas nem tudo assim pelas obras, as obras de arte, as esculturas, principalmente as obras do Renascimento. Que aí é aquela imagem que todo mundo conhece de Michelangelo, na Capela Sistina, que é de Adão com Deus, que é aquela mão que está quase tocando, eles não se tocam, né? Estão ali, aquela imagem, tá? Aquela pintura foi um pedido foi do Papa. Qual o nome do Papa, gente? Júlio I? Teve Papa Júlio? Foi Júlio I. Bom, enfim, foi ele que pediu para Michelangelo desenhar, né, aquela pintura de Deus com o homem. E aí ele pinta Deus como um homem. Afinal, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E aí Michelangelo pinta um Deus branco, de barba, né, que caracteriza Deus Pai. Claro que esse não é Deus, mas como um homem do século XVI via Deus. É isso que começa a confusão. Então, as pessoas passam a acreditar que Deus é uma pessoa e vê Deus como um homem. Então, essa imagem é uma imagem de Deus que faz sentido com o homem do Renascimento. Deus Pai, um patriarca, um homem respeitado,
respeitado principalmente pela sua idade, pelo seu gênero, né? Só que Deus não tem gênero. Deus não é homem nem mulher. Deus é Deus. E Deus é o todo. A gente já sabe que Deus é uma fonte de energia e que é o todo. E tudo está contido nele. Então, na Bíblia, a gente tem muito dessas concepções de Deus, né? Então, é, tem Deus que conversa com Abraão, o Deus também que fala ali com Adão, tem o Deus vingativo, o Deus Abba, né, que é o Deus Pai, que Jesus chamava, né? Tudo isso se refere ao mesmo Deus. Mas a imagem de Deus se transforma dependendo da época. Então imagina, se fosse uma pintura da, ali da época de Moisés, vai ser um Deus ali até soltando uns raios, matando alguém e tendo sangue para tudo quanto é lado. Lembra? Deus gostava de sangue. Então, esse Deus ele vai se transformando dependendo da época. Quando, assim, não, aí a gente. Cris, Pode falar. sobre essa obra, né, do Michelangelo, é bem interessante. Eu gosto muito dessa tela, dessa pintura, porque até a representação de Deus, né, eu já vi algumas análises falando, parece que a posição como está retratado Deus e o Adão, né, a criação, que seria o homem, Deus ele está numa posição superior, ele está acima, e é ele que estica o braço até o Adão, até o homem. Então era como se assim Deus buscasse ainda, né, o homem, assim, de alguma forma. E o homem, ele é mostrado como preguiçoso, né? Se você vê o Adão, ele tá Ele meio também assim, ó. desleixado, assim, né? E aí ele só levanta o dedo assim, e aí ele não toca, né, em Deus, ele não se espelha em Deus, né? E ele tá sempre numa posição, assim, meio preguiçoso, né? Assim, eu vi algumas análises sobre isso, eu achei interessante realmente essa forma, né? Como se, por mais que o homem ele não está disposto a buscar Deus, né? Assim, não sei se seria essa, mas a análise, mas é Seria assim, interessante. um homem não está disposto a largar, talvez assim, não é largar tudo, mas é a deixar certas coisas para buscar Deus. Isso, para buscar Seria Deus. as tentações, não sei, a matéria, né? É interessante, tem Isso. várias interpretações. A gente poderia dar até uma aula falar disso, das interpretações das obras de Michelangelo, nossa, tantas obras de até tem uns nomes lá que eu não consigo decorar, gente, não adianta, eu decoro só mesmo os mais famosos, mas tantos artistas pintaram, esculpiram obras maravilhosas. Então, precisa falar, porque também tem os dedos não se tocam, que a gente pode também pensar assim, que Deus, não só o Adão é um preguiçoso que não quer ir lá, mas Deus também deixa o homem livre, né? Ele está dando espaço para ele, né? É muito interessante. Pode falar, Tainá. Opa, vamos lá. Eu tive uma educação muito católica, né? Eu acho isso eu já comentei, mas eu não sei se eu comentei com vocês que na minha adolescência todos os meus amigos e os meus namorados, enfim, todo mundo era da igreja. Então eu cresci muito nesse meio. Então eu não sei até que ponto a minha visão ainda está um tanto, talvez poluída, né? Por essa questão muito religiosa, mas eu sempre me senti meio que uma ovelha negra ali no meio, porque eu via as pessoas às vezes sendo muito intolerantes com as outras religiões, né? E eu sempre me senti muito à vontade de aceitar o convite para visitar outras religiões, outras igrejas, templos, enfim, né? Inclusive Candomblé, Umbanda, existe um preconceito ainda muito grande, né? E eu sempre frequentava, e aonde quer que eu estivesse, eu tinha isso, e desde muito nova, isso aqui é engraçado, desde os meus 14, 15 anos, eu tinha isso muito claro na minha cabeça, de que não importa onde eu esteja, se eu estou num lugar de oração, eu vou me conectar com o meu Deus, com a minha religiosidade, com a minha espiritualidade, e eu vou me sentir bem ali. Então, em qualquer lugar
né, qualquer espaço de oração, para mim, é válido. Né? Então, para mim, cumpriu ali a minha missão. E eu via, desde adolescente, as pessoas com muito preconceito, né? E eu tentava sempre trazer essa outra visão, porque para mim, todas as religiões, se a gente for observar, elas têm esses elementos que são universais, né? Esses princípios básicos de amor ao próximo, elas vão sempre ter coisas que coincidem, por mais que elas sejam muito opostas, incoerentes, essa religião não tem nada a ver com a outra, sempre tem. Sempre tem alguma coisa que toca ali no mesmo ponto, né? Então, eu entendi isso muito jovem e estudando mesmo, porque eu gostava muito de geopolítica quando eu estava na escola, e eu gostava muito de geopolítica e de estudar sobre religiões. Sempre fui meio nerd para isso, e isso me chamava muito a atenção. Então, coincidentemente, com essa minha via católica, né? Eu li a Bíblia muito nova, depois eu li a Bíblia de novo, 2 anos depois, uma cabeça um pouco diferente. E como todo livro, para mim, é uma leitura que toda vez que você lê, você vai interpretar coisas diferentes, você vai entender mensagens diferentes, né? Mas eu sempre comecei a leitura da Bíblia pelo Antigo Testamento. Então, assim, na aula passada, por exemplo, eu achei até curioso, porque eu achava que todo mundo fazia isso. E aí você acho que comentou, de Norá comentou também, eu sei que eu descobri, né, com Augusto, que os espíritas também leem, quando leem só o Novo Testamento, e eu achei isso muito curioso, porque não foi assim o que me ensinaram desde nova, então isso para mim já foi uma surpresa. Mas eu gosto muito de entender o Antigo Testamento, primeiro, como um fator histórico muito forte, né? Inclusive, tem um padre aqui, que eu não sei o nome do livro, mas que ele publicou um livro que ele faz todo o apanhado histórico da Bíblia. Então ele vai explicando termos, por que que era assim, mas o Antigo Testamento é muito agressivo. Não, mas tinha uma crença na época que era assim. É fantástico o trabalho que ele faz. E minha mãe ficava danada comigo, porque depois de adulta eu falava, eu só vou na missa se for com ele, porque isso é interessante para mim. Isso eu quero aprender. E aí ela ficava brava, que ela falava que eu não podia escolher padre. Eu falei, escolho sim, que meu ouvido não é pinico. Eu não fico ali ouvindo qualquer coisa. Então, eu gosto muito dessa visão histórica, que, claro, o Novo Testamento também tem, mas eu acho que nessa relação da Bíblia com Deus, o Antigo Testamento, ele tem uma coisa que acho que para a nossa discussão é muito curiosa, que é um Deus que se apresenta ou se revela para o povo de uma forma muito direta, de uma forma muito visível até, né? Então, quando a gente tem os episódios, por exemplo, da sarça ardente, da abertura do Mar Vermelho, né? São coisas que eu associo muito com essas relações até mediúnicas, né? De incorporação, por exemplo, de você ver ali a mensagem muito óbvia, muito clara, e de muitas pessoas ainda assim não crerem, né? Não acreditavam nisso na época, mesmo com todos esses sinais. Então, independente aí da questão histórica, né? E dessa visão de Deus que eles tinham, que era um Deus legislador, né, libertador, também muito nas imagens, eu acho que dos líderes da época, que eram Moisés, eram Davi, eram as referências, né, antes de Jesus, mas eu acho muito interessante a gente pensar nisso. No Novo Testamento, a gente vê muito mais episódios onde Deus se faz a partir dos atos de Jesus. Deus se faz presente a partir dos atos de Jesus. Né? Então, ele está sempre incorporado ou personificado, né? Na figura de Jesus, na figura dos apóstolos, né? Pós-Jesus e por aí vai. E no Antigo Testamento, não, a gente tem uma coisa que talvez, né, quem tem um olhar mais místico consiga ver essa relação da espiritualidade de uma forma muito diferente. Então, eu acho que se vocês não tiverem essa curiosidade, eu acho que vale muito a pena ler o Antigo Testamento, tem livros fantásticos, né? Que a gente às vezes vai ter um olhar hoje. Até eu tô com vontade de ler de novo, né? Pois Pensando é, por eu isso, porque é queria uma era ter o visão que eu livro tenho físico. hoje.
Pois é Eu uma queria ter o visão que eu livro tenho hoje, eu físico, não tinha. porque ler no computador, é muito ruim, gente, é muito ruim. Eu gosto de folhear a página, saber, né? Ah, hum, já sei, vou ter minha Bíblia. Já sei quem pode trazer para mim. Olha só, você estava falando o que acontece no Antigo Testamento, Deus tinha que ser assim. É que nem os pais educando. Então, quando é uma criança ainda, não sabe, não tem experiência, aí seria o Novo Testamento, né? É com todo amor, com carinho. Aí vira aquele adolescente pirracento. E ali tá, não, vai pro teu quarto, vai não sei o quê. Aí você fica mais durão. São épocas, são fases da vida. Então, a mesma coisa, a gente passou por essas fases que a gente precisava desse Deus punitivo, porque senão, gente, tinha que ser rédea curta. Pai matava filho, filho matava irmão, pegava a mulher do irmão. Tinha que ter uma rédea curta ali para aquele povo. E aí vem Jesus com a boa nova, dizendo: não, Deus é amor, Deus é pai. E aí que você falou, né, que veio ali, Deus foi meio que incorporado em Jesus, até por causa das curas que ele fazia e tudo mais. Acho que daí que começa a confusão de que Jesus é Deus. Em momento algum Jesus disse que era Deus, mas hoje o povo fala que Jesus é Deus. Tá tudo bem, tá bom, deixa, tá tudo bem, mas não é, não é. E aí começa a confusão toda. E essa confusão, ela é retratada também nas obras de arte também. Eu vou mostrar para vocês. Calma aí que eu abrir a imagem. É que eu vou compartilhar. Essa obra aqui. Aqui, Jesus já... Porque também tem obras que Jesus está ali mais, né, agressivo, mas ele está mais... Mas, na verdade, era para ser retratado Deus, mas botaram Jesus. Tá? Para você ver a confusão que fazem. Ou não é nem confusão, né? Confusão na nossa cabeça, porque para eles é aquilo e pronto, não tem confusão nenhuma, né? Olha aí, gente. Gente, eu tô demais. Demais, gente. Aí, aqui nessa obra, por exemplo, Jesus, ele tá muito mais amigável, vamos dizer assim. Aqui tá retratando o Sermão da Montanha, Jesus passando os ensinamentos, falando de Deus, é, todos ali do lado dele ouvindo. Só que aqui Jesus branco, cabelos lisos, longos, tá? Isso aqui, essa túnica vermelha, era impossível na época. Só quem usava cor, e a gente vê até pelos filmes de época, nas séries, no Chosen, eles só usam cor clara. É aquele tom branco, um pastelzinho marrom não, sem cor. Que eu acho lindo, por sinal, adoro aquela paleta. Por quê? Pintar, colorir uma roupa era muito caro. Uma cor púrpura era mais caro que ouro, né? Então era impossível Jesus estar vestido assim, mas é isso aqui ele quis retratar, talvez a autoridade dele, não sei, né? Mas assim, o que a gente pode ver assim. Aí vem a época, né? Ali, isso aí era século XIX já, século XIX. Jesus branco, cabelos lisos, gente boa. Depois vai ter a imagem de Jesus sempre com uma aparência, não com essa cor vermelha, mas com uma roupa branca, uma luminosidade, né? Com a coroinha na cabeça, aquela aro de luz na cabeça, uma criança do lado, né? Animais, uma ovelhinha, né? Tudo para mostrar assim a pureza daquele homem. E aí a gente pensa assim, não tem nenhuma foto de Jesus tomando um vinho, comendo um churrasco. Por quê? Jesus bebia vinho, ele comia o cordeiro. Tá lá, né? Tá lá nos evangelhos. Mas as pessoas só querem retratar aquilo que elas querem ver. Tem gente que defende que Jesus tomava açúcar e era vegetariano, gente. Mas para que isso? Isso tudo é uma tentativa de aproximar Jesus dos meus valores. Então, se eu sou vegetariana,
Eu adoro Jesus, eu não quero admitir que Jesus matava o cordeiro também, a Páscoa, o cordeiro pascual. Eu não quero. Não, Jesus era vegetariano. Ele dividiu o pão, era sempre o pão. Não tem nenhuma imagem dele comeu. Entende? Então, isso é uma tentativa de tornar Jesus mais próximo. Então, o que que é a imagem de Deus? É a imagem dos homens. Toda vez que os homens representam Deus, seja por escrito, ou pintando, ou esculpindo, eu estou falando de Jesus ou de Deus, né? Eu estou falando de como eu enxergo eles. Então, o Deus de hoje, da modernidade, né, é o Deus legal, é o Deus que me escuta, que me perdoa, me protege, não me condena e que vai me salvar. Esse é o Deus que está na moda. Não é o Deus que afoga, derrama sangue. Então, a forma como você define Deus, ou a forma como as pessoas definem Deus, fala delas. Isso não fala de Deus. Isso fala da necessidade atual delas. Por exemplo, quando eu digo aqui, essa casa de Deus, graças a Jesus, né? Muita gente fala assim, quando compra o carro, né? Foi Deus que me deu, né? Alguma coisa assim, né? Foi Jesus, né? Graças a Ele, né? Quando eu coloco Jesus como um proprietário do meu bem, tá? Na verdade, não está errado, é uma característica, tá? É uma característica de como a pessoa vê Jesus e vê Deus. Por exemplo, isso nunca aconteceria na época dos judeus. Tá? Tipo, essa propriedade é de Adonai, essa propriedade é de Deus. Não. Então, isso são concepções de Deus. E aí, para a gente já encerrar, falar um pouco, se Deus não tem gênero, por que que a gente chama Deus de Pai? E aí, a gente também tem que entender uma coisa, que em algumas línguas, Deus, o gênero é neutro. Então, para eles é neutro, tá? Mas o que que acontece? Na verdade, a Bíblia ela foi escrita por homens. E foram os homens que conservaram a Bíblia. Tem até já uma Bíblia feminista nos Estados Unidos, de umas teólogas feministas, que elas começam assim: no princípio, Deus, deusa, criou a Terra. Então, assim, se eu me refiro a Deus como deusa, de novo, isso está dizendo mais de mim do que de Deus. Deus não tem gênero. Deus não tem identidade de gênero. Deus pode ser descrito como ele ou ela, não tem problema. Mas por tradição, como quem dominou as religiões foram os homens, por isso a gente trata Deus como masculino. Tá? Então isso quando a pessoa fala assim, não, porque Deus é mulher, né? Porque não, porque é deusa, porque é tudo homem. Isso está mostrando a sua militância, não a imagem de Deus. Já com Jesus é diferente. Jesus era homem, tinha barba. A gente viu isso, tá escrito, tá descrito lá. Né? Tinha até 1,80 m, a gente sabe até a altura dele. Quem estudou, né, o Santo Sudário, a gente viu isso, 1,80 m. O homem do Sudário de Turim tinha 1,80 m. Então, e assim, também não tem nenhum ataque às mulheres no Evangelho, nos Evangelhos. Tá? Tem até, assim, passagens difíceis com Paulo, né, as mulheres com Paulo, que a mulher tem que aquelas coisas, ser submissa, usar burca, não sei o quê. Paulo deu uma, né? Mas nos evangelhos, nada. Não tem nenhuma comparação de gênero nos evangelhos. Tá? Jesus, inclusive, tinha discípulas, que era como a Marta, a Maria, que Marta trabalhava, lembra a passagem? Marta trabalhava e Maria escutava como discípula. Acho que está em Mateus. Tá? Então, é só para a gente também ter esse conhecimento, né? De se alguém falar assim, porque Deus pode ser mulher. Não, Deus não tem gênero, tá? Mas se você quer
falar como Deus é uma mulher, não tem problema nenhum. Isso está dizendo mais sobre você do que sobre Deus. Tá certo. Foi produtivo? Clareou aí? Que bom. Alguma dúvida? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Então tá. O que que eu ia falar? Ah, então, semana que vem, vocês estão de feriado? Pode falar, Dona. Quer falar? Não. Semana que vem, feriado para vocês, e aí na outra a gente volta. Não sei data, tá? Mas é sexta-feira, 6 horas da tarde. 6, 7, 8, 9. Tá. 9 horas da manhã para mim. Para nós é dia 23, Cris. 23, tá. 24 para mim. Ah, é. Ih, Para você, peraí. 24. Sério? Calma aí, gente. Deixa eu entrar aqui. Ai. Então, 25 é domingo? 25 é domingo. Não, então Marcelo viaja dia 25. Porque se fosse dia 24, ih, gente, calma aí, tem que saber que horas ele vai no aeroporto, essas coisas, não sei como é que vai ser. Ele vai 25. Qualquer coisa eu vou avisando a vocês, tá bom, gente? É dia 25, para você é domingo, Cris. Ele vai dia 25? É. Eu achava que 25 começasse a aula, fosse segunda. Vou confirmar com ele, mas acho que ele vai 25. Ele vai um dia antes. É, qualquer coisa você escreve para nós. É, eu mando mensagem para vocês, podem Tá? deixar. Hoje é dia 8? Dia 7? Para você, para nós é Tá 7. certo. Tá, tudo certo, então. Meu Deus do céu. Mas que eu tudo aqui. Então, gente, vou encerrar aqui a nossa gravação. Obrigada.